Show. O senhor quer falar alguma coisa para começar? Ou não? Posso? Deixa eu pegar uma cadeira assim, assim. Eu ficava ali, porque senão eu não saio não. Tá bom? Só vai pegar o seu reflexo aí da... Show. Só depois. Agora essa luz aí, acho que não. Bom. Então, gente, boa tarde a todos, né? Então, é um prazer receber o pessoal do Ministério, do Memorial do Ministério Público do Ceará, né? E temos Alisson, que é colega de vocês, do mestrado, né? Não é da turma de vocês, é da turma do 2023. Isso, do Vitor. 23.1, né? Turma de outros orientandos, como o Vitor e o pessoal da SME também. Então, para a gente é uma satisfação, né, receber, que é uma parceria que a gente tinha estabelecido lá aí por março, né? Foi no contexto do relatório Sucupira, e foi feito de maneira um pouco apressada, né? Muito por minha culpa também, mas eu fui, a partir do relatório Sucupira, vendo essas possibilidades de inserção local, até certo ponto regional, já que é do Ceará, né? Mas acaba sendo meio que Fortaleza, né? Mas também com instituições públicas. Para eles é muito interessante que sejam instituições públicas que trabalham com a formação, que não é necessariamente uma formação acadêmica universitária. O que não diminui de forma nenhuma, pelo contrário, quer dizer, vamos aproximar mundos que em diferentes perspectivas trabalham a formação, né? Então a CAPES tem feito esse esforço, que ainda é tímido comparado, a gente sabe que ainda pesa muito a formação acadêmica, mas também a gente não pode negar que ela está presente, que esse esforço está presente. Então a gente tentou, e até eu lembro que eu tinha dito, vamos tentar pelo menos alguma atividade para que não fique, porque assim, pelo relatório, para mim já está ótimo, o que consta lá para eles eles não pedem comprovação mandem fotos do evento, mandem certificado, não tem isso, então vale pelo que você diz. Mas claro que a gente colocando, como a gente vai fazer, colocando no Instagram essas parcerias, né, mostrando no nosso site também, tendo algum resultado, ou eventualmente isso aparecendo nas pesquisas de algum de vocês, já é algo muito válido para a gente, né? Então, para a gente é muito bom e é um lado prático, né? O lado empírico, digamos assim, da história para a gente é bom, né? Porque a gente, às vezes, sai menos do que deveria para arquivos, né, memoriais, e a questão também para nós da linha de poder instituições é um prazer receber vocês, né? Então é isso, a tarde é de vocês, o espaço também, a gente está aqui no suporte, mas assim, fiquem à vontade, não tem nenhum empecilho para que vocês se sintam muito à vontade. Então a gente agradece e a palavra está com vocês. Vou te devolver o microfone. Obrigado, professor. Gente, boa tarde. Tudo bem, né? Vou começar me apresentando a equipe, né? Mas a gente pensou em fazer alguma divisão meio que numa perspectiva do trabalho que a gente vem fazendo dentro do memorial, né? E aí, meio que para dar um entendimento mais completo e tudo das atividades que a gente vem desenvolvendo. Eu me chamo Lucas Pinheiro, eu estou agora, nesse momento e tudo, como chefe do Departamento de Memória, que é onde está vinculado o memorial e o espaço cultural do Ministério Público. Assim, é uma função nova, né? Os desafios também são novos e a gente vem tentando construir essas novas atividades que a gente tem planejado. Aqui do meu lado tem a Lígia,
falar um pouquinho, logo para se apresentar. Olá, eu sou Lígia, sou historiadora também. Estou há uns 6 meses dentro da equipe do Memorial. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como é a atuação do historiador dentro dessa equipe. Boa tarde, gente. Meu nome é Alisson Freitas. Como o professor Samuel falou, né? Eu sou cria da casa, desde a graduação e agora do mestrado. E sou educador do espaço. Trabalho com educação museal aí mais ou menos uns 6 anos. E aí vim para esse espaço que é novo na cidade, né? E que está buscando seu espaço aí também, que é bem longe, é no Cambeba, né? Então aqui é quase uma viagem para alguns bairros de Fortaleza e para algumas escolas. Mas a gente está aí nesse desafio também, porque é um desafio, né? O historiador, dentro dessas instituições, é um lugar de tensão, na verdade. E a gente vai ver o porquê disso daqui a pouquinho. Show. Aí, pessoal, assim, eu pensei, primeiramente, fazer uma apresentação assim, sobre o que é o Ministério Público, qual é a importância, e depois a gente entrando e tudo em algumas fontes, alguns trabalhos que a gente vem realizando. E aí falar assim, a gente tem aqui nós 3, né? Mas a gente tem também 2 estagiários de história, e aí a gente tem uma aqui na plateia, que é a Laura. Com a Laura, né? Que ela vem agora nos dando um grande apoio lá dentro do departamento. Temos também o Elton, que infelizmente não pôde estar aqui presente, né? E que também vem dando uma força. O Elton também é daqui da UES. E temos também uma ex-companheira, que é a Luísa, né? A Luísa. Que atuou lá como estagiária e está aqui agora no mestrado. Aí, pessoal, assim, vou falar um pouco mais informal, porque, enfim, somos todos historiadores, não tem a necessidade toda de falar no âmbito do direito e etc. Mas, assim, o que é que eu pensei? Começar explicando um pouco sobre o que é o Ministério Público e por que essa instituição é importante, como ela atua, quem são esses personagens e tudo que a gente vem trabalhando nesse dia a dia, né? O Ministério Público, gente, é uma instituição que, para a gente, tem uma leitura que ele começa no regime republicano, né? Então, ali, com a proclamação da República. Claro que aí tem a atividade dos promotores desde o período colonial, né? Mas aí é uma outra atividade, é uma relação e tudo institucional que não havia, né? Pensar assim, o grupo de promotores de justiça, né? Que na época nem era promotores de justiça, e sim promotores públicos, mas não havia uma liga, né? Algo que desse uma coordenação nessas atividades, uma fiscalização e tudo do trabalho desses agentes do direito. Então, assim, no nosso entendimento, o Ministério Público aparece no período republicano exatamente como uma instituição, né, para dar um controle, né, para fazer como eu posso dizer, uma formatação do trabalho desses promotores, né, para reunir toda essa atuação e que tenha uma direção, que siga alguns preceitos, algumas regras estabelecidas e tudo pela Constituição, pelo próprio manual e tudo da própria instituição. Então, assim, a gente vai ter, do período da República até a Constituição de 88, um Ministério Público muito acanhado, né? Muito diferente do Ministério Público que a gente tem e vê atuando hoje em dia, né? Em diversas áreas. Isso daí ainda é uma coisa que a gente ainda está investigando, né? Esse processo de transformação da instituição. Por que ela deixa de ser, né, antes de 1988, com a Constituição Cidadã, uma instituição e tudo meramente acusatória, né? O promotor de justiça tinha uma função meramente de acusar dentro do processo judicial. Então, assim, a gente tem lá no Tribunal de Justiça, né, no Tribunal do Júri, a gente tem o papel do juiz, né, que aí a gente compreende muito bem qual é esse papel. Temos os advogados de defesa, né, que aí pode ser exercido pela Defensoria Pública, e também só foi uma criação com a Constituição de 88, né, mas então a gente tem os advogados de defesa e temos os de acusação. Muito diferente do que a gente vê nos filmes norte-americanos, né, esse papel acusatório é feito exatamente pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, e desde muito tempo. Né, isso daí a gente vê, desde o período colonial, era esse o papel dentro do tribunal do júri, né, dentro dos processos judiciais, era o papel do promotor, meramente acusatório. Ele lia todo o processo, compreendia ali os fatos de um crime, e a partir dali ele fazia uma acusação e tudo
da pessoa que estava sendo incriminada, né? Então, assim, como é que a instituição ela deixa de ter esse papel e por que que ela deixa de ter esse papel? Isso é uma coisa que a gente ainda está compreendendo, né? Não está muito claro ainda. Mas, assim, é muito interessante a gente perceber esse papel que o Ministério Público tem hoje em diversas áreas. Hoje, a atuação do Ministério Público, para além da área da acusação criminal, que ainda acontece, hoje em dia a gente vê mais o Ministério Público na parte tudo da fiscalização das leis, né? Então, os promotores e procuradores de justiça, que é uma outra instância da justiça, a gente consegue perceber eles bem mais hoje em dia nesse processo de fiscalização, né? Questão e tudo de saúde, de educação, fiscalização e tudo, a gente tem muitas ações, né? Em questão e tudo de idosos, né? Na educação e tudo, na fiscalização e tudo de escolas, para ver como está a estrutura, para ver a questão da merenda escolar, né? Então, assim, hoje o papel que o Ministério Público exerce dentro da sociedade é bastante amplo, né? E aí um esforço da gente de tentar compreender, principalmente na década de 80, como é que foi essa transformação, né? Por que que essa instituição deixa de ter um papel acusatório e passa a ser um fiscal da lei, né? Que é isso que estabelece exatamente na Constituição lá cidadã, né? No artigo que trata sobre o Ministério Público, fala que o Ministério Público é responsável pela fiscalização do regime democrático, pela defesa do regime democrático e o bom ordenamento jurídico, né? Que seja seguido o que está na Constituição. Então, o Ministério Público age, né, por meio dessa fiscalização. E aí é interessante perceber o quê? O Ministério Público ele não está dentro de nenhum dos três poderes, né? Sim, ele não está vinculado nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Judiciário e nem ao Poder Legislativo. E ele não é um outro poder, né? A instituição mesmo, claro que aí há divergências, mas a instituição mesmo não quer se propor ser um quarto poder, um poder regulatório, mas sim que ele tem independência exatamente para fiscalizar esses vários entes, né? Que ele possa e tudo ir investigar no município, né? Que está ocorrendo um desvio e tudo de verba, alguma coisa do tipo, ele consiga ir lá e atuar de forma independente, sem estar com a vinculação e tudo direta e tudo com o poder estadual ou com o poder municipal. A ideia é que a instituição exatamente tenha essa liberdade e essa autonomia. Claro que aí a gente está falando, né, no plano das ideias, né? No concreto, a gente sabe muito bem que é um pouco diferente, né? Claramente vai ter as vinculações políticas, etc., os interesses partidários que vão estar envoltos nessas relações de poder, né? Mas cabe à instituição fazer esse tipo de fiscalização. E aí, assim, para já dar prosseguimento aqui, a gente preparou um slidezinho bem simples, né? Só mesmo para a gente já ir entrando nesse papel que os historiadores fazem dentro da instituição, que é o Ministério Público, né? Como a gente já se apresentou aqui, somos 3 historiadores, 2 estagiários, todos da história, né? E aí a gente tem uma série de disputas, né, acontecendo lá dentro do espaço, tanto assim, de propor atividades, como também, assim, sobre história mesmo, né, disputa de memória que vai acontecer dentro da instituição. E aí eu pensei encaminhando muito nesse lance das atividades que a gente vem desenvolvendo. E aí como que fazemos isso, né? Aqui é nosso espaço físico, né, o memorial. Acredito que teve algumas pessoas aqui que foram visitar lá há um tempo atrás, em março? Foi março? Abril? Acho que é abril. Comecinho de abril, né? Foi visitar o espaço do memorial. É um espaço relativamente novo, né? A gente foi inaugurado aí em final de 2023, em novembro. E ainda assim, ainda estamos caminhando nesse processo todo de construção mesmo um espaço que seja receptivo, né, que as pessoas vão lá, que se reconheçam e tudo nesse espaço, e mesmo a instituição também se enxergue lá dentro, que a gente é uma dificuldade que a gente enfrenta muito, né, lá assim, a instituição vê aquele espaço como um espaço importante, fundamental, principalmente para novos servidores, novos promotores e procuradores de justiça, como também para visitantes de fora, né? Então, assim, é um espaço que ainda tem
muito a conquistar dentro ainda da própria instituição. Aí eu queria passar agora para o Alisson, para ele meio que falar de todo esse processo de visitação, como é que ocorre todo esse processo. Beleza. Gente, primeiramente, boa tarde de novo, né? Podem levantar a mão aqui quem foi naquela visita, por gentileza? Nem foram muitos, não. Aqui tem poucos, inclusive. Obrigado. Então, a maioria aqui não viu o espaço, né? Não sabe direito onde a gente se localiza, né? Mas, enfim, nós somos um dos lugares de memória da cidade, né? E sendo um lugar de memória, nós somos abertos à visitação. Então, vocês podem ir lá, né? A gente pode depois bolar uma outra visita que essas pessoas que não foram ainda possam ir também. Seja em grupo ou até individualmente mesmo, vocês podem chegar e é um espaço aberto, né? Mas, contraditoriamente, você tem várias barreiras para se visitar esse espaço, né? Então, eu vou falar aqui da minha vivência como educador, como historiador / educador dentro desse espaço novo de memória da cidade, né? Já que a nossa fala aqui é no intuito de aproximar cada vez mais essa atividade com a linha, né, do professor Samuel, não sei se a professora Dora também é dessa mesma linha, né, de como é que o historiador ele pode se comportar dentro, né, dessas instituições, né, que se pretendem a ser guardadoras dessas memórias, né, dessa cidade, e aí, no caso, a nossa instituição busca guardar ali minimamente a história dela envolvida dentro do judiciário cearense, né? Eita, agora brilhou. Bom, gente, a pesquisa, se vocês perceberem ali, é bem pequeno. A foto engana um pouco, mas ele é bem pequeno, as pessoas que estiveram aqui viram, que é uma sala bem grande, acho que um pouco maior que essa, que pouca coisa, e tem a grande linha do tempo, né? E aí, nós que somos historiadores sempre lidamos com esse grande desafio, né? Tornar uma linha do tempo maleável, dinâmica, que não é fácil, porque a linha do tempo por si só ela já não é, né? Ela é só uma coisa reta, cheia de pontos ali que você vai ligando algumas datas, né? Mas, na verdade, como é que a gente se comporta, né, olhando aquele espaço ali? E a linha do tempo tem 2 pontos, né? Como é que o historiador entende ela e como é que o operador do direito entende ela, né? Porque a gente tem que entender que a gente trabalha num lugar que não é de história. É o lugar onde trabalham centenas de pessoas formadas em direito, né? Então, como é que é essa relação da história com o direito, né? E a gente vê isso todo dia, que é uma relação até complexa, às vezes. E é interessante que, não sei se alguém aqui pesquisa alguma instituição jurídica ou tenta pesquisar, mas no Ceará, no caso, né, não existem tantas, ou pelo menos não é tão forte essa questão da pesquisa entre direito e história. Ela não é uma coisa tão forte. A gente fez um curso, né, acho que ano passado, que era da UFRJ, que tratava da questão da história social das instituições. Pelo menos eu não percebo isso tão frequente, pelo menos não aqui na UES, né? Mas agora com essa linha, eu acredito que vai surgir muito mais trabalho sobre isso, né? Acho que eu vi até uma defesa de uma moça que, não vou lembrar o nome dela, mas foi no ano passado, que ela pesquisava um instituto que pesquisava a memória lá na cidade dela. Eu não saberia dizer qual o título do trabalho. Oi? Eu acho que é. Acho que o nome dela é Yasmin. Pronto. Pronto. E aí, essa nossa fala também, ela é totalmente dentro dessa linha, né? Então, como é que a instituição ela se retroalimenta e como é que ela se passa para as pessoas fora, né? E aí sou responsável de, pelo menos, tentar mediar essa questão, né? E um dos pontos que eu mais gosto, talvez para mostrar essa tensão, né, entre história e direito, talvez seja as ditaduras, que a gente deixa bem assinalado num pontinho ali, claro que não vai dar para ver, mas a gente tem 2 pontos em vermelho e eles estão um pouco mais abaixo, né, dos pontos normais da linha do tempo, porque a ideia era graficamente mostrar que o Memorial do Ministério Público entende que no Brasil existiu ditadura, né? Mas no próprio Ministério Público a gente já recebeu pessoas que não, isso aqui é mentira. Você está dentro de uma instituição que praticamente nasceu de novo em 88, né, e você vai lá e diz que os pontos de ditadura na verdade, são uma grande mentira. Então, assim, isso não é frequente, tá? A maioria das pessoas que nos visitam, elas entendem, mas como é que o historiador vai tentar mediar essa relação, né? E quem é aquela pessoa que está falando, né?
Porque os visitantes chegam no memorial, eu não sei quem eles são. Eu sei, ele pode ser um promotor de outro lugar, ele pode ser um procurador de outro lugar, pode ser alguém de uma outra instituição jurídica que está visitando. Então, assim, tem essas tensões que a gente vai acabando, e aí eu estou falando agora como educador, né, que a gente vai ter que se sair na hora, não tem um ensaio para se sair de uma situação dessa, né? Mas, bem, quando cheguei no memorial, não tinha nem plano de visita, na verdade, era essa. Eu posso falar assim, né? Não se tinha uma mediação de fato, né, de como entender aquele espaço de uma forma dinâmica que não fosse abordando ponto a ponto, né? E aí eu fui montando mais ou menos esses roteiros, a visita que algumas pessoas aqui fizeram, né? Então, está envolvida dentro desse roteiro, e aí eu chamei de rotas temáticas, que são algumas divisões de temas que eu fui percebendo dentro da exposição, né? E aí a gente tem algumas, esse mapa aqui da esquerda é do grupo Aparecidos Políticos, né? Se vocês não visitaram o site deles, visitem, por favor, que é um site bem bacana. E esses pontos ali nesse mapa, eles rascunham que fortaleza é essa e que pontos de memória sobre a ditadura são esses, né? E por incrível que pareça, a gente se localiza dentro de um desses pontos, que é o Centro Administrativo Governador Vigílio Távora, né? Que é, como a gente conhece, que é o Cambeba. E aí, na verdade, os centros administrativos, no Brasil todo, eles são resquícios da ditadura. Eles foram feitos naquele período, alguns deles foram feitos nesse período, para centralizar serviços do Estado, né? Mas agora a gente imagina como é que uma pessoa lá do Pirambu, que é onde eu cresci, nasci, vai cobrar alguma coisa do Estado, sendo que o Cambeba é quase saindo da cidade, né? Se você for pegar um ônibus, você passa 2 horas dentro do ônibus e ainda não chegou lá. Então, assim, a gente vai fazendo essas leituras no espaço onde a gente está, né? E eu, como educador, não posso deixar de ler dessa maneira, né? Apesar de ter outras leituras também, né? Por quê? Porque um memorial, quando se entra no memorial, o memorial é para exaltar, gente. Então, não importa qual memorial é, ele vai exaltar um tipo de memória. Já que ele é um lugar de memória, ele vai exaltar essa tal memória, né? No caso de memoriais institucionais, eles vão falar bem daquela instituição, né? É quase como uma biografia, na verdade. E geralmente biografias, elas não falam tudo sobre o biografado, né? Ou quase tudo, né? A depender do tipo de biografia. E aí é meio que isso, assim, a gente vai lendo, vai expondo aquela biografia para o visitante, e o visitante vai percebendo onde é que aquela instituição está envolvida, né? Quando a gente vai para os agentes do Ministério Público, que são o quê? Eu não vou falar muito dos procuradores, mas principalmente os promotores. Cada município do Cearense tem um promotor, né? Então, o MP está envolvido em cada demarcaçãozinha dessa que a gente tem no nosso mapa, né? Aí, o que é que esse promotor faz? Ele só trabalha com direito? Às vezes, a gente tem arquivo que os promotores já abriram uma escola, por exemplo, num determinado município. Promotor que era envolvido com ordem religiosa também. Então, assim, se a gente for parar para pensar, são agentes, na verdade, que estão aí circulando, né, no tecido social de cada município, e às vezes a gente não olha para eles com um determinado cuidado, né? Tem até pesquisa sobre isso. Na verdade, faltam pesquisas sobre isso. Então, eu falo muito, desde que entrei, que essa equipe aqui tem um dever também de tentar cativar alguns de vocês, né, nas nossas atividades, nas nossas falas, de quem sabe iniciar projetos de extensão, mas também fazer vocês pesquisarem ou nos auxiliarem de alguma maneira, fazer um projeto de extensão sobre isso, né? Como é que o direito se dá nessas várias camadas, né, e onde é que o MP está envolvido, né? Então, quando eu estou lendo lá, lendo não, né, que é ler até feio, ler uma linha do tempo, pelo amor de Deus, mas quando estou analisando a linha do tempo com os visitantes, né, eu busco mostrar, na verdade, a amplitude, porque uma linha do tempo ela está posta, mas como é que a gente amplia ela, né? Eu não sei se deve ter professores aqui de sala de aula e tal, e acho que a maioria, pelo menos de professor de história, não gosta do livro didático. Então, na verdade, eu interpreto... ele balançou a cabeça aqui, na verdade. Eu interpreto o espaço expositivo do memorial como um livro didático. Ele está posto. Basta a gente expandir ele. Então, é isso que eu faço quando eu estou durante as visitas, né? Eu expando aquele espaço ao máximo. Por isso que tem uma rota que fala só sobre ditadura. E a professora Dora, né,
falou um pouquinho sobre ditadura no seminário recente, né? Acho que foi no dia 5, não é isso, professor? Mas a gente também já tem uma rota específica só sobre a história das mulheres dentro do Ministério Público, que o Ministério Público tem 135 anos, vai fazer 36 já, né? E somente 3 mulheres foram chefes daquele lugar, né? Então, quando você entra lá, algumas pessoas entraram na nossa galeria, são quadros de vários homens e só de 3 mulheres, né? Uma dessas mulheres, talvez alguns aqui conheçam, é a doutora Socorro França, que é, na verdade, o ícone da instituição. E muitas pessoas a conhecem e tudo mais, ela ainda está nativa, é secretária de Direitos Humanos, mas ela foi uma dessas mulheres que mudou totalmente a instituição. Ela ficou quase 10 anos naquele lugar. Né? Então, assim, como PGJ, né? O que é a PGJ? É a Procuradora-Geral de Justiça, né? A pessoa que coordena todas as ações da instituição e coordena a atividade dos promotores e dos procuradores. Né? E aí, quando a gente vê, poxa, mas só 3, né? E aí a gente se pergunta o porquê disso, né? Será que essas mulheres realmente não estão nessa instituição? E quando a gente vai para as fontes, na verdade não é isso. A gente abriu uma exposição agora recentemente, e ela já foi embora, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou de férias, viu, gente? Não foi embora, não. Foi embora ainda não, né? A exposição. Então vocês podem visitar, que é da primeira promotora de justiça do Ceará. Quando a gente vai atrás dessa trajetória, é uma trajetória, assim, muito massa, assim, é uma mulher de família pobre que conseguiu adentrar o curso. Tá bom, vou antecipar não, mas é só para dar esse gostinho do que a Lígia vai falar mais um pouquinho. O nome dessa mulher é Lucrécia Pinho. E se a gente for ver, não tem uma rua com o nome dessa mulher, não tem um logradouro público, não tem uma escola com o nome dessa mulher. E foi a partir dessa ausência que eu montei essa rota de visita também, que é das mulheres na instituição. Existe um movimento, na verdade, é o movimento das mulheres no MP, é um movimento nacional. Eu acho que esse movimento tem até site. Publicaram uma carta, né, para formalizar esse movimento, que são promotores de justiça, né, atuando mais nessa área, né, para serem realmente percebidos. Olha, a gente faz parte da instituição, a gente está aqui, e por incrível que pareça, no Nordeste, a maioria dos MPs nordestinos, a maioria desses lugares são ocupados por mulheres. Né? Mulheres, quase que 50%, e acho que no Ceará é um pouquinho mais, né? Quase 60%. Mas as mulheres estão ali somente 3 quadrinhos, naquela galeria cheia de homem branco, que na verdade todos são brancos, na verdade, a gente faz esse recorte também. São homens que geralmente vêm de uma elite judiciária, porque ou o avô ou os pais eram do direito, e assim vão se perpetuando gerações e gerações do direito também. Então, quando a gente entra na galeria lá, eu também expondo essa galeria, né? Peço para as pessoas olharem os sobrenomes, a gente conta Castelos Brancos da vida, encontra outros sobrenomes importantes por aí que a gente vê, né? E aí, vamos seguindo aqui. Tem uma outra rota também que não vai dar muito para ver, mas o mouse estava... Tá, pronto, o mouse está até ali em cima. Que é uma rota que tem uma foto que tem uma árvore ali. O MP ele é muito conhecido pelas suas ações em meio ambiente. E a gente tem trilhas no Cambeba, né? Então, por que a gente não faz essa relação? Né? O espaço em que a gente está, né? E a questão da atuação do Ministério Público. Né? Então, tem uma trilha chamada Trilhas do Cambeba, que a gente atua mais com a questão do direito ambiental e educação ambiental também. O que é que isso tem a ver com história? Né? Recentemente, a gente recebeu um seminário de história ambiental. Né? Então, assim, se vocês quiserem pesquisar história ambiental, se quiserem visitar a gente também, dá tudo certo. Mas a questão é o quê? Um educador no espaço daquele, ele tem que se rebolar, a verdade é essa. Né? Sempre trabalhei em museus diferentes, nunca em memoriais, né? E tem até uma lente de memoriais do MP, que eu não preciso falar o nome, mas em algum momento, em um dos textos que eu li sobre, ele disse que memoriais são mais dinâmicos que museus, né? Na verdade, para mim, isso nunca existiu. Porque o memorial, na verdade, ele é um mais engessado. Né? O museu ele é uma instituição mais aberta, mais dinâmica. Museus funcionam até como centros culturais. O memorial, não. O memorial ele é um lugar que se preconiza um tipo de memória. Né? E aí o historiador, graças a Deus, acho que é a equipe que mais tem historiadores na cidade, eu acho, por metro quadrado. Até porque o espaço também não é muito grande, né? Mas
a nossa visão que a gente dá para esse espaço talvez seja diferente do que as pessoas que o projetaram queriam, né? Então, às vezes, a gente tem embates de memória mesmo. Às vezes eu falo que, olha, o MP tem 135 anos, aí a pessoa vai lá, no período republicano, porque o pessoal do direito entende que o MP já é desde muito antes, né? Mas se a gente deixar, eles vão lá para a Grécia também, dizer que lá já existia MP, né? Então, na verdade, a nossa estadia naquele lugar é para mostrar o que é que o MP faz, mostrar como é que o MP trabalha, porque eu não vou mentir não, gente, eu já estava no mestrado e não sabia o que era o MP. E isso pode parecer até uma vergonha para mim, né? No mestrado, já da área acadêmica, mas eu não sabia o que é que o MP fazia. Eu fui aprender para estudar para a exposição e levar os grupos lá, né? Então, assim, o memorial é uma forma de se mostrar para o mundo. Mas o historiador, estando dentro do memorial, o historiador faz isso, até porque tem o laço empregatício mesmo, né? Não tem como você também fugir disso. É um lugar de trabalho. Então, a gente está ali para preconizar também essa memória junto daquela narrativa que foi posta dentro da exposição. Mas a gente também está ali para tensioná-la, né? E aí o historiador, dentro dessas memórias institucionais, ele está ali para isso. Para mostrar o que foi feito, mas também para tensionar esse lugar. E aí acho que a fala da Lígia, ela está envolvida um pouco nisso, já que ela vai falar um pouco mais sobre que documentação a gente trata e como a gente trata essas narrativas. Vai falar disso também, né? Antes de falar da pesquisa em si, eu vou falar um pouquinho assim de algumas coisas que a gente faz para produzir conteúdo. Porque, na verdade, assim, eu cheguei no Ministério Público em outubro. Para mim, tá ligado? Não, na verdade, eu nem te dei ainda. Mas tá aqui. Tá aí. Na verdade, assim, para mim tem sido uma experiência completamente, absolutamente diferente, assim, de tudo que eu tinha vivido. Eu lembro que na nossa formação, sobretudo aqui na UES, a gente se volta muito para a educação. Acaba assim que às vezes a gente nem conhece tantos espaços de pesquisa, mas assim, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com pesquisa, mas trabalhei com pesquisa numa área bem diferente, que foi o campo da arqueologia. Trabalhei com memoriais, mas com memoriais comunitários, e de repente eu cheguei nessa experiência de uma memória mais institucional e de uma instituição que está no centro do poder no país, né? Assim, eu lembro que para mim, assim, o primeiro evento que eu fui lá foi de estranhamento, de eu olhei e disse assim, eu não acredito que eu estou aqui ouvindo isso, né? Assim, é um mundo completamente diferente. E de fato, assim, por mais que o Ministério Público impacte a vida de todos nós, de maneira positiva, negativa, né? Assim, deveria ser sempre positivo, mas às vezes não é tanto, né? Mas assim, a gente desconhece. Eu achava que o Ministério Público era do Poder Judiciário, né? E eu acho que muita gente tem essas dúvidas. Então, para mim tem sido uma experiência completamente nova. E aí, como os meninos falaram, já é um espaço de muita tensão. Porque, a princípio, assim, o que nos é demandado é essa história de uma instituição e que concebe um memorial e que concebe um departamento de memória para enaltecer a história da própria instituição. E para fazer uma história da instituição para si mesma, né? Então, assim, que tem a sua importância, né? Quando eu for falar da história oral, a gente vai ver, assim, como é uma perspectiva inclusive intergeracional, das pessoas, inclusive, confrontarem a instituição do que foi, de quem construiu, das mudanças, do que essas mudanças decorreram, né? Então, assim, tem sua importância, inclusive nesse sentido de construção, de identidade, enfim, várias questões que a gente poderia falar aqui sobre memória. Mas a gente sempre se pergunta assim, e como é essa relação da história do Ministério Público, dessa instituição com a sociedade? Que importância isso tem? Como é que isso impacta as pessoas? E aí a gente tem trilhado caminhos que eu acho que, inclusive, tem feito de forma muito positiva, assim, a gente conquistou várias coisas, né? No sentido, os meninos que estavam antes de mim, né? Mas, assim, tem conseguido dar passos importantes nesse sentido. E aí, assim, o foco da pesquisa, desse momento, vai ser
conversar sobre a exposição da Lucrécia Pinho mais à frente, aí a gente vai ter como exemplificar mais isso que eu estou falando. Mas, assim, uma das coisas que a gente tem tentado fazer também é pensar em como é que a gente vai estar divulgando, para além dos membros, né, das pessoas da instituição, esse conhecimento que a gente tem produzido. E aí, assim, a gente tem criado vários espaços, e um deles é o debate público, né, que é um programa do Ministério Público, um programa de rádio, que vai ao ar semanalmente pela Rádio Universitária no Spotify, e a gente tem um quadro em que a gente traz fatos históricos sobre o Ministério Público. E aí é bem amplo, a gente traz questões, por exemplo, esse mês é o mês do Maio Laranja, e a gente está com esse foco no 18 de maio, que é a campanha nacional de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente fez uma série de programas falando sobre a atuação do Ministério Público nesse âmbito. Mas a gente já tratou, por exemplo, a forma como as secas impactavam a operacionalização da justiça. Então, assim, são coisas bem amplas que são de pesquisas que a gente está fazendo ali, e aí o tempo inteiro dialogando, assim, com as matérias que a gente acha em jornal, com os processos que a gente tem acesso, com as coisas que surgem das entrevistas. Então, o debate público é isso, ainda é um programa que tem um alcance pequeno e ainda com esse público bem restrito. Mas é uma ideia bem interessante. Obrigada. Tá. A gente tem produzido conteúdo no Instagram, e aí é interessante, assim, porque o Instagram acaba tendo um alcance muito grande. A gente o Departamento de Memória fica ligado a uma Secretaria de Comunicação, e eu acho que isso é uma coisa, assim, que tem dado um super ganho. Inclusive, assim, acho que a nós, individualmente, a gente aprende muito a como falar para outras pessoas. Porque a gente acaba, assim, a gente sempre critica o juridiquês e a forma como o povo do direito escreve para eles mesmos, e que é difícil entender, né? A gente diz assim, nós, assim, graduados, mestrados, acadêmicos, temos dificuldade de ler, imagine as pessoas em geral, né? E aí, mas no fim, nós historiadores também temos dificuldade de falar para além de nós mesmos. Sucinto, né? Esta do sucinto. É terrível. Ele diz assim, tem que falar isso aqui, tem 4 minutos. Tem 5 linhas. Né? Então, assim, a gente tem aprendido muito e tem conseguido lançar conteúdos que têm um alcance grande. O Ministério Público do Ceará, a página do Instagram, a que tem a maior número de interação a nível nacional. Só perde para o MPF, porque, enfim, né, é federal, está lá em todos os estados atuando. Então, assim, tem um alcance muito grande e tem sido um aprendizado muito grande para a gente, que é pensar assim, como é que a gente lança conteúdo? E aí a gente tem feito coisas muito diversas, né? Assim, o conteúdo aqui a título de exemplo, né? Sobre Farias Brito, quem foi? A gente já falou sobre os jangadeiros, né? E a relação dos jangadeiros com as leis trabalhistas. Uma das postagens que teve o maior número de curtidas foi desbancada, assim, por temas como concurso público, outras coisas mais polêmicas, mas, assim, o 25 de março, né, teve um alcance enorme a postagem que a gente fez. E aí você vai ver, assim, quando você olha lá as pessoas, é um público realmente diverso, né? Passa. A produção de conteúdo do site. Eu vou até fazer um adendo, assim, o Alisson falou muito da linha do tempo, e a linha do tempo tem como vocês verem pelo tour virtual. Então, assim, se depois vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha, né, dá para ver, fazer toda essa visita virtual, ver lá a linha. E uma das coisas que a gente tem tentado fazer, assim, tá começando, né, assim, já tem muito conteúdo e a gente quer dar uma amplitude, é justamente ficar divulgando esse material documental e também de análise de fonte que a gente tem produzido. Então, assim, a gente sabe que no Ceará a gente tem poucas pesquisas sobre a questão da história jurídica, da história do direito, tem pouca coisa sobre memória institucional. Alguns documentos, eles são de difícil acesso, inclusive para nós que estamos dentro da instituição. Então, assim, uma das coisas que a gente quer
é que o nosso site seja também uma espécie de repositório de pesquisa. Então, a gente quer estar trabalhando com fontes e estar divulgando, e com isso está fomentando novas pesquisas. E aí, assim, um exemplo disso, né, que a gente fez, foi justamente o conteúdo que a gente lançou aqui sobre o Antônio Sabino do Monte, que foi o primeiro procurador-geral do Estado e que esteve chefiando o cargo que hoje corresponde ao de Procurador-Geral de Justiça e que esteve à frente da instituição por quase 20 anos. E aí a gente, dentro dessa proposta da Semana dos Museus, divulgou 2 documentos. Um foi uma petição em que ele vai defender o Ceará numa disputa por território com o Rio Grande do Norte, na região ali da divisa, né, do que hoje é o Aracati, entre o Aracati e o Mossoró, né? Essa região já esteve em litígio, e aí foi uma briga que se arrastou desde meados de 1700 até 1920, quando o STF interviu e, de fato, deu território para o Rio Grande do Norte. Né? Mas, assim, um litígio que teve várias fases, e aí, em 1894, o Antônio Sabino, 93, o Antônio Sabino, 94 mesmo, né? 94, desculpem. Né? O Antônio Sabino foi lá e fez a petição solicitando esse território. E aí já mostra, inclusive, assim, uma dimensão mais ampla, porque todo mundo fala do Ministério Público com esse grande cartão postal do Tribunal do Júri. Né? Normalmente, quando a gente fala em Ministério Público, as pessoas ainda pensam no Tribunal do Júri, que foi a grande marca da instituição, inclusive desde antes dela existir, né? Enfim, mas já tinha essa amplitude, né? O Procurador de Justiça já estava lá entrando num conflito de litígio de território, que é um tema tão atual quanto hoje a gente aqui no litígio da Ibiapaba. Né? Então, a gente trouxe esse documento, lá no nosso site tem o relatório, mas tem também, assim, uma análise desse relatório, tem, inclusive, assim, links para acessar os jornais, não, aí é do outro documento, mas, enfim, mapas, a gente trouxe outras coisas, né? Outro documento que a gente colocou foi um relatório que também foi apresentado pelo Procurador-Geral do Estado, falando sobre o funcionamento dos promotores de justiça dentro das comarcas. Então, ele vai lá e faz um relatório do ano de 1893, 1894, é mais ou menos esse recorte. E aí, ele fala de 11 comarcas, dizendo como é que está o andamento. A gente também fez a mesma dinâmica, né, de apresentar o documento, apresentar um texto, falando sobre esse documento, saiu identificando nos jornais, porque ele não nomeia quem eram esses promotores, mas aí a gente foi tentando localizar nos jornais quem era, que estava na época, colocou também os links dos jornais. Então, esse foi um dos exemplos do que a gente quer, assim, que o nosso site seja esse repositório e gere também possibilidades de pesquisas futuras. Que certamente, assim, nós, dentro da nossa estrutura, não vamos nem de longe esgotar o leque magnífico de pesquisas que tem, né? Com certeza. Então, E aí, assim, Aqui. uma outra atividade que a gente desenvolve bastante são as exposições, né? Aqui a gente está muito preso ao memorial, mas para além do espaço, que é esse espaço todo dedicado à memória da instituição, a gente tem um espaço cultural, né? E aí, nesse espaço cultural, a gente tem a possibilidade de trabalhar com várias temáticas, né? Aí a gente já teve diversos parceiros. O principal é o Museu da Fotografia, né, que traz muitas exposições lá para o espaço e para o interior do estado também, né, para os promotorias do interior. Mas, assim, a gente vem hoje conquistando um espaço muito importante, né? Assim, no desenvolvimento de pesquisa, na produção e tudo de exposições que tem a nossa cara. Assim, foi através do nosso trabalho, né, da nossa pesquisa, que a gente conseguiu levar uma exposição para contar uma história, né, para criar uma narrativa que seja atraente, que as pessoas vão lá para conhecer essa exposição e essa história, né?
E aí a gente vai entrar agora mesmo com o principal objetivo e tudo daqui dessa conversa, né? Que é a exposição sobre a Lucrécia Pinho, né? A primeira promotora de justiça do Ceará. Que foi assim, o Alisson já deu uma adiantada, né? Mas foi uma mulher surpreendente, né? A gente foi se desbruçando sobre a história dela, né? Através de tudo da pesquisa e de forma assim muito manual mesmo, né? Assim, não tinha nada sobre ela escrito, não tem ainda, né? Nada sobre ela escrito. Então, assim, a gente foi escacaviando as coisas, procurando em tudo a documentação dela, por onde ela passou na cidade, fomos nessas instituições e tudo para tentar recolher essa documentação. E aí a Lucrécia assim, é o nosso grande chamariz, né? Até agora, né? Que vem coisa para o futuro. Outras coisas virão. E aí eu queria passar só para quem não foi lá, só um videozinho, porque assim, como é exposições temporárias, a gente não tem a frequência toda de fazer ela virtual, né? Disponibilizar ela de forma virtual. Então, assim, eu queria só colocar um videozinho para quem não foi, tudo ter uma noção e tudo do que é o espaço, de como é que tá. Vamos ver se funciona. A exposição Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará, está em cartaz na Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Na mostra, você vai ter acesso ao acervo que conta a história dessa pioneira nos caminhos jurídicos do nosso Estado. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa incrível mulher, desde sua infância, passando pelo Liceu do Ceará, até chegar à Faculdade de Direito e a sua nomeação no Ministério Público Cearense. A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, no Espaço Cultural do Ministério Público, Centro Administrativo também. Só um trechinho e tudo que a gente usou para divulgar, né? Mas assim, essa exposição foi assim, tudo foi produzido pela gente, né? A pesquisa foi nossa, e tudo assim foi feito de forma, apesar da instituição, então todo mundo sabe que a instituição tem um grande poder e um poder aquisitivo muito grande, mas assim, a área da cultura, como todo canto e todo mundo, né? Assim, é meio que deixada de lado. Então a gente não tem orçamento, não tem nada, é tudo assim com muito esforço e com muita mão de obra, né? Com muitos parceiros, a gente conseguiu muita coisa com parcerias, né? E contactando os amigos historiadores no meio da cidade, né? Quem tem isso, quem pode arranjar isso, etc. Né? E assim, esse é um dos objetivos de a gente estar aqui, é exatamente conversar sobre essas várias possibilidades que o ramo da história tem, né? Por muitas vezes a gente fica preso dentro da universidade num pensamento muito que a educação, ou se não a pesquisa mesmo acadêmica, é o único campo, né? E aqui a gente tem, na verdade, aqui experiências diversas, né? O Alice, tudo com a questão educativa, né, em museus, a Lige, tudo na questão da arqueologia, eu estive dentro de sala de aula, né? Então, assim, foi uma gama de trabalhos que a gente conseguiu incorporar lá dentro e que vem sendo uma mistura muito frutífera, né? Assim, de poder desenvolver esses trabalhos com diálogos diferentes, com perspectivas diferentes e todo mundo formado história. Então, a grande ideia todo desse espaço é mais ou menos conversar sobre isso, né? Sobre as possibilidades do trabalho do historiador dentro dessas instituições, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as fontes que a gente utilizou, né? Apresentar esse material para vocês. Eu tô com... Tá o teu. Vou falar também. Tem história oral. Ah, sim. Mas porque a história oral aí... Entra já na exposição. Mas assim, quando dentro do Ministério Público do Ceará começaram a formatar essa ideia do memorial, uma das coisas que ele já tinha em vista era esse projeto da história oral. E aí, assim, acontecia muito feito por uma procuradora de justiça, né, que ia lá, entrevistava as pessoas. E aí é muito interessante, assim, porque ela tem todo o acesso a pessoas que dificilmente a gente teria. Tipo, a gente tem uma série de entrevistas com os ex-governadores, né? O Gonzaga Mota, enfim. São entrevistas, assim, que nós, assim, né, réis mortais, teríamos muita dificuldade de ter. Então, assim, através do Ministério Público é mais fácil esse acesso.
mas ao mesmo tempo esse conjunto de entrevistas, assim, eles escapam muito ao que a gente entende de história oral dentro desse campo da história, assim, de que tem que ter uma preparação, de que tem que ter uma pesquisa prévia, de que tem que ter um roteiro bem elaborado, né, de que tem que ter uma finalidade para essa entrevista. Então, a gente tem tido, inclusive, essas disputas lá, e tem tentado dar uma formatação diferente para o que a gente quer com Memória em Cena, que é esse projeto que a gente tem. Então, assim, algumas entrevistas a gente já está realizando nesse novo molde, assim, numa perspectiva muito mais próxima do que a gente percebe, nós enquanto historiadores da história oral. E assim, é isso, temos feito esse recorte assim, de entrevista com, sobretudo, os mais velhos, né? Assim, são as pessoas mais idosas, que já estão aposentadas. E o critério, a princípio, era esse: os ex-governadores e os membros. Essa nomenclatura de membro que é usada no Ministério Público é para se referir a procurador e promotor de justiça, né? Então, quando a gente fala membros, estamos nos referindo a eles, né? Nós não somos E aí, nós não somos membros, nem servidores. nem servidores. Mas, enfim, eles têm conversado muito com as pessoas, e é muito interessante também, porque, inclusive, mostra essa coisa mais íntima da instituição, de como é que as coisas assim que para a gente chegam de uma forma muito diferente, elas foram se construindo, como é que essa instituição se fez assim, e teve uma mudança tão drástica até da década de 80 para cá, e sobretudo nos últimos anos. Então, assim, a gente vai conversar com as pessoas mais antigas e elas vão contar de um tempo de que tinham que ir lá para as comarcas e passar mais tempo, de que viajavam de trem, de jipe, de cavalo, né? Do tempo que o Ministério Público não tinha prédio, que funcionava debaixo de árvore em praça, dentro dos cartórios. Uma história completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, e aí... E isso é muito claro nas entrevistas, quando a gente faz, principalmente com os promotores, os procuradores mais idosos, né? Assim, é a parada que aparece muito na fala deles, assim, a diferença da instituição há tempos atrás, né, 30, 40 anos atrás, e o que é a instituição hoje, principalmente no interior, né? Como o Alisson bem observou, assim, o Ministério Público está presente em todos os municípios, né, do Ceará, né? Isso daí é nacionalmente. Assim, por regra, é para ter um promotor de justiça em cada um desses municípios, né, nas comarcas. Aí você pensa assim, pô, como era a situação da pessoa sair daqui de Fortaleza, isso na década de 70, de 60, e ir bater e tudo. E Juazeiro não, que Juazeiro sempre foi um grande polo, né? Mas, sei lá, Acaraú, Tamboril, né? Você imagina qual é a situação de trabalho de todos desses promotores, né? E é assim, claro que hoje, e sempre teve, né, um recorte de classe muito claro, né? A gente está falando de operadores do direito, é uma galera que sempre esteve em condições financeiras e econômicas sempre positivas, a maioria das vezes, né? De tradições, assim, claramente, né? Mas, assim, isso daí também não nega a dificuldade do trabalho e do papel exercido também nesses interiores, né? O papel desenvolvido e tudo pelo Ministério Público nesses espaços. Então é importante também é interessante ver essa perspectiva, através da história oral, desses promotores mais idosos, né? Como é que eles vão enxergar a criminalidade, né? Uma coisa que é muito interessante, a gente é de uma geração assim, da década de 90, né? Então, assim, a gente entende o crime hoje através das facções, né? O tráfico de drogas. Essa geração de promotores já entendia o crime de uma outra forma, a criminalidade era outra, e isso é muito latente, né? Se a gente vê isso na fala deles, assim, o crime era questão de estupro, feminicídio, né? Um furto, alguma coisa, mas a gente não tinha essa problemática que tem hoje, né? Desse medo e tudo que a população tem hoje em dia. Que é, assim, você vê isso, a pessoa que trabalhou com isso,
contar essa história, é muito interessante a gente perceber esse desenvolvimento, né? Tem uma coisa assim que sempre me chama muito a atenção nas entrevistas, assim, as que eu assisti, as que eu participei, que é muito essa perspectiva, inclusive, da mudança que a gente tem tido de uma forma geral na nossa proposta de educação, cada vez mais tecnicista. Então, eles fazem muito claro uma crítica a essa geração que vem de uma formação mais tecnicista, inclusive falando de um recorte, de uma geração que veio de uma formação mais humanista. E que isso repercutia muito, inclusive, na prática, né? Assim, na forma como eles entendiam o papel deles, na forma como eles refletiam sobre essa ação. Então, assim, tem muito, quando você conversa com esses antigos procuradores e promotores, uma perspectiva da filosofia do direito, de discutir ética, moral, né? Então, tipo assim, qual é o papel? O papel da gente, sobretudo quando eles falam do tribunal do júri, né? Então, assim, o nosso papel é de estar lá para acusar, mas nós não somos um perseguidor. Então, assim, acusar não é ferir a dignidade do outro, né? Então, eles trazem muito essa discussão. Com certeza, o ensino médio deles, eles estudaram clássicos, eles estudaram latim, filosofia, então essa base humanística, com essas pessoas mais idosas, isso era muito latente. Sim. Isso vai Sim, sem dúvida nenhuma, né? Assim, todas as entrevistas isso é muito, muito comum. E aí, assim, tem até uma questão de etarismo lá e tem uma disputa de gerações que, assim, também não é totalmente assim, né? Sempre tem as coisas para serem confrontadas, mas, assim, eles falam muito da geração dos românticos, dos que iam lá e que cumpriam a sua missão, e que pegavam não sei quantos ônibus, mas que ia e que fazia a tarefa, né? Então tem muito essa ideia do dever, né, de cumprir uma relação mais próxima, assim, com a comunidade no sentido de que eles realmente precisavam morar nos lugares, né? Então, assim, tem várias questões que dá para a gente perceber dessas entrevistas, assim, coisas muito ricas e que, de fato, assim, são narrativas que são muito inacessíveis. E aí, por isso que a gente tem também essa perspectiva, né, de estar divulgando. O que tu falas, assim, Dora, né, professora Dora, sobre a formação, muitos deles vieram do liceu. Então, assim, dá para a gente pensar o papel do liceu nessa formação da intelectualidade. Da promotora. Da promotora, Muitos dos promotores e dos procuradores de justiça dessa época vieram do liceu e do liceu foram para a faculdade de Direito, né? Então, assim, essa base humanista é de fato do liceu. O clássico era que levava para esse caminho, eles iam para o direito, eles iam para as letras, né? Mas a base do ensino médio. Uma das promotoras, das procuradoras de justiça que a gente entrevistou, que foi a doutora Idelária, ela fala muito sobre isso. Assim, ela diz que o liceu, primeiro que a prova de admissão do liceu era tão difícil quanto entrar na universidade. Porque o ensino médio, ele não era... Era extremamente restrito. Se vocês forem falar, falem segurando aqui, porque aí pega melhor. Samuel está preocupado. Não, pelo amor de Deus. Bom, não, era isso que eu ia falar, né? Que essa questão do ensino médio não era para todo mundo, né? O ensino médio era como se fosse um vestibular hoje em dia também, que as pessoas tinham que fazer meio que esse vestibular e que as provas eram difíceis. Então, mais uma vez, a gente perpetua esse recorte de classe, né? Porque não era para todo mundo. O reflexo disso é o Telecurso 2000. Os meus pais terminaram o ensino médio no Telecurso 2000, né? E assim, para além da dificuldade do acesso, que você tinha que fazer uma prova, inclusive a doutora Idelara, a preocupação enorme. A Idelara, que era a procuradora mais antiga dentro da instituição, agora em atuação, né? Ela se aposentou agora recentemente. E ela traz muito isso, né? Assim,
Entrar no liceu foi mais difícil do que entrar na UFC e todo no curso de Direito, né? E se manter era difícil também, né? Você tinha que pagar, assim, não agora e tudo na década de 60 e 70, mas assim, pegando a trajetória e tudo da Lucrécia, né? Havia uma mensalidade que tinha que ser paga, né? E você pensar assim, numa galera que não tinha condições, era inviável, né? Não tinha as possibilidades. Só para rir, a gente viu na pesquisa as provas de admissão do liceu, né? Nenhum de nós teria entrado. Não. Vocês também não. É Gente, difícil. era surreal. Bora. Pronto, e aí assim, a gente começou a falar, né, da Lucrécia, o Alisson até começou a apresentar, já falou de quem foi essa mulher. A gente decidiu fazer uma exposição dentro do Centro Cultural, uma exposição toda feita por nós, né, com um tema ligado ao Ministério Público. A princípio, a gente queria falar sobre as mulheres no MP, dentro das atividades alusivas ao 8 de março. E aí, depois, com o tempo, a gente foi afunilando, e assim, os trâmites institucionais, mas a pesquisa também foi levando a gente a isso, que foi a Lucrécia Pinho. Então, a gente fez aquela pesquisa, né, da biografia de uma mulher, mas que, na verdade, contava muitas coisas sobre o período dela. E, assim, foi uma história muito surpreendente, né, porque a gente já tinha algumas coisas da Lucrécia Pinho, porque ela já estava lá assinalada, né, na linha do tempo, como a primeira promotora de justiça, né, em 1934, mas a gente não conhecia tanto essa história, né? Então a gente foi lá pesquisando, e aí assim, eu vou mostrar para vocês um pedacinho, um trecho na entrevista dela, também que só quando a gente for mostrar a fonte, né? Deixa eu... Eu vou mostrar para vocês algumas fontes e a gente vai meio que fazer seguindo esse roteiro do caminho que a gente foi seguindo na própria pesquisa. Então, assim, quando foram montar o memorial, já tinha... Abre primeiro o dossiê, isso. Né, já tinha acesso a essa documentação, que é o dossiê funcional. Que esse é o documento mais comum para quem trabalha lá no memorial. Laura sabe bem. A Laura bem sabe, assim, ela tem sofrido bastante com eles. A Luísa. Né, assim, tem horas que a gente já está cochilando lendo isso. Mas é o documento, assim, institucional que a gente mais usa, porque é onde tem a vida das pessoas, né? Então, assim, entrou na instituição através do decreto tal, no dia tal, foi designada para tal comissão, foi promovida, tirou férias, foi promovida para a comarca tal. Então, a gente tem como saber o caminho que essas pessoas percorreram dentro da instituição, por que comarca passou, quais são os processos mais significativos que ela teve, né? E aí já dá um indício de uma outra fonte, que às vezes é bem difícil acessar, né? Porque não está conservado, porque né? Tem questões de sigilo, enfim. De guarda, né? De guarda. E assim, essa documentação é o que a gente trabalha diariamente, né? Assim, é o que está disponível para a gente, para tentar compreender toda essa realidade desses promotores. E aí é um trabalho manual, né? São livros, milhares de livros, que a gente foi olhando e aí se deparou e tudo com essa mulher, que é o registro mais antigo que a gente tem de uma mulher e tudo como promotora de justiça. Então, da década de 30, né? 1934 aí. E aí, a partir desse documento, é que a gente foi atrás de outros lugares para tentar compreender quem foi essa mulher, por que ela estava aqui durante esse período aí. Aí a gente saiu tentando levantar os dados, e uma das coisas que a gente encontrou foi que ela tinha 2 irmãos que também foram promotores de justiça. E aí, assim, a primeira coisa que a gente imagina dentro da nossa lógica, estrutura de pensamento patriarcal. Ela entrou porque tinham 2 outros homens, irmãos, que devem ter levado ela para a instituição. Porque é muito interessante pensar que, tipo, a nível nacional, não existiam ainda outras mulheres. A gente viu que, em alguns estados, as mulheres tiveram que passar no concurso, entrar na justiça para poder assumir o cargo.
E a gente sempre ficava se perguntando como é que ela entrou tão cedo, né? E aí, a surpresa da pesquisa, né? Na verdade, foi ela que influenciou os irmãos. Aí depois, assim, uma outra coisa que a gente fez, tu pode fechar? Fecha. Mostra a foto dela. Tem aqui? A imagem tá solta. A imagem. Tá solta. Ah, não. Não, é o vídeo. Ah, então eu copiei só no meu. Pronto, mas posta o vídeo. A outra coisa que a gente fez, assim, foi a pesquisa em jornal, que já a gente vai compartilhar. Então, a gente saiu jogando o nome dela para procurar Aí o Lucas fez demais, né? O Alisson fez demais isso. E já a gente mostra os jornais. E aí a gente lembrou que tinha essa sobrinha neta dela, que já esteve em alguns outros momentos falando sobre ela, e aí a gente acionou para fazer uma entrevista. O nome dela é Aline Pinho, ela e a tia, que é a dona Socorro, e aí elas vieram para a gente fazer essa entrevista, que teve 1 hora de duração, mas a gente vai apresentar para vocês 2 trechinhos, assim, que somando dá uns 8 minutos. Quais são os três? 15 e 30. Posso dar play? Pode. Vamos lá, a menina falou um pouquinho dela na experiência de aluna da UFC. Tem outras histórias assim, que ela contava desse período, que ela era uma das únicas mulheres na universidade, a única da turma dela, né? Isso. Tem muitas histórias curiosas, realmente, né? Uma delas é sobre a aula de direito penal, quando o professor, que eu infelizmente não me recordo o nome do professor, porque me foi dito, mas já tem um tempo, né? E eu não lembro, mas foi uma aula de direito penal, ele se recusava a falar sobre o crime de estupro na presença de uma mulher. E ela, professora, é o seguinte, eu sou aluna, como tal, eu preciso dessa aula. Se eu não tiver essa aula, eu não vou me preparar adequadamente. E eu preciso dela. Ou o senhor vai ignorar a minha presença e seguir com a aula, ou nós vamos colar graus sem esta aula. Pois aconteceu exatamente isso. A turma dela colou grau sem a aula de estupro. Ela não foi falado sobre o crime de estupro exatamente naquela turma, porque nem ela faltou, nem ela saiu, porque pediu para ela sair. Ela não saiu. E também não faltou. Então, assim foi. E, assim, os colegas de classe dela, né, que eram Figueiras Lima, Pascal Barroso, que eram muito amigos dela, chegaram a precisar, na data, na colação de grau deles, eles precisaram ir até a porta do Teatro José de Alencar, porque ela chegou trajando, né, a beca, formando. Quem é você? Sou formanda. Formanda? Uma mulher direito pode ter alguma coisa errada. E tá na entrada dela. E ela disse, mas não é possível. Não é possível, eu fiz 4 anos de direito e segue isso, tá errado. Enfim, um deles estava lá próximo e disse, olha, o nome da turma é Flor de Lis, que ela era a Flor de Lis da turma, né? E a turma foi titulada Flor de Lis por causa dela. Porque ela foi, né, a primeira mulher a se formar no direito aqui no estado. E ela era a Flor de Lis da turma. Ela foi bem. Aí agora... Show, mas aí tem uns detalhes e tudo que é interessante. Aqui a gente está escutando a sobrinha neta dela, que conviveu com a Lucrécia, né, por muito tempo. A Lucrécia foi uma mulher que não se casou, né, nunca teve filhos, então ela pegou uma galera para ser dela, assim, para ela criar. É tanto que tem um caderno de afilhados que a família tem, assim, que são mais de 200 afilhados, que ela ia passando por essas comarcas, e aí é bem aquele lance de interior.
Exatamente, assim, era uma pessoa que tinha uma condição, que tinha um poder, como a gente vai ver tudo aqui no decorrer da apresentação das fontes, era uma pessoa muito preocupada com a educação, então, assim, a gente percebe isso na trajetória dela, né, que, assim, ela pegava essas crianças que não tinham condições e colocava esse pessoal para estudar, né, para dar, e a gente tem vários relatos, né, então, um dos prefeitos de Cascavel foi aluno dela, né? Então, assim, ela tinha essa vontade de transformar a realidade dessas pessoas através da educação. Mas aí eu queria salientar aqui, exatamente assim, a Aline é sobrinha neta, uma relação distante, né, familiar, conviveu um certo tempo da vida com essa tia dela, mas, assim, as confusões da história oral, né? Assim, tipo, a Lucrécia não foi a primeira mulher e tudo formada pela faculdade de Direito. Teve Na verdade, ela foi a quinta. aqui. Né? E aí, assim, a importância de trabalhar sempre a crítica da fonte, né? Exato. A fonte oral, como qualquer outra fonte, precisa ser também submetida a esse crivo da verdade, né? Então, assim, ela fala muito dela como se fosse a primeira mulher, mas na verdade foi a quinta. A primeira mulher foi a Solange de Paulo Barros, que depois foi professora do Justiniano de Serpa, foi dona de pensão em Fortaleza, né? E aí tiveram outras duas. A gente achava, inclusive, que a primeira tinha sido a Henriqueta Galeno. E, na verdade, assim, a Henriqueta Galeno entrou depois, né? Um ano posterior a Solange se forma, e aí ela entra junto com outra mulher, que é a Odete Correia de Menezes, que a gente não conseguiu localizar quase nada dela. Né? Assim, nos jornais, nessa busca, a gente encontra só as menções à formatura, mas não encontra nada que fale da trajetória dela depois. E aí, assim, a Henriqueta Galeno é o nome mais conhecido, porque, enfim, foi professora do liceu, teve toda essa vida cultural, mas que também não advogou, né? A gente, inclusive, encontrou informações de que ela chegou a ser convidada para o cargo de promotora de justiça, mas que não foi autorizada pelo pai a exercer a função. Então, ela poderia ter sido a primeira promotora, né? Mas não teve a possibilidade. E aí, depois ainda teve a Maria Pia Nogueira, que foi uma outra mulher que a gente nos jornais encontra só uma referência dela e que fala assim, que ela é muito conhecida nos círculos culturais, mas a gente não encontrou muita coisa. Mas, assim, tudo leva a crer que, embora tenha tido outras 4 mulheres que antecederam ela na faculdade de Direito, ela realmente foi a primeira a exercer a função de advogada. Né? Então... Mas aí essa é uma das questões, assim, tem várias outras questões que vão surgindo na fala que quando a gente vai verificar tem essas distorções, né? Mas enfim, aí daria uma discussão sobre a própria memória, né? Tem que ter essa crítica. O outro momento é de 22h10 a 27. Isso. E ela já foi cursar direito com essa intenção de entrar no serviço público. Tu sabe dizer assim, um contexto em que ela entrou no Ministério Público? Como foi para chegar até ocupar o cargo de promotora? Ela fez direito realmente almejando o serviço público por orientação do pai, né? Mas durante o curso de direito, ela chegou muitas vezes a ponderar o que ela se identificaria mais. E por uma feliz coincidência, ela fez o primeiro curso, né? No Ministério Público foi em 1934, que foi quando ela entrou. Ela tinha advogado há pouco tempo, cerca de 6 a 7 meses. Foi pouco tempo mesmo, a advocacia particular dela foi bem curta. Mas ela, além disso, ela dava muita aula para os amigos, né? Ela orientava para as provas, enfim, ela tinha essa veia de educadora muito forte, apesar de pouco explorada formalmente, como professora formal, mas ela era educadora, pelo menos eu me sinto educada por ela, né? E não, né, no direito, porque quando ela faleceu ela era muito nova, mas assim, as minhas tias, a minha mãe,
os meus primos, todos nós, a minha irmã, todos nós fomos, sim, educados por ela, os irmãos dela e todas as inúmeras pessoas que circulavam ali naquele convívio com ela, na casa, em todos os lugares que ela estava, no ambiente de trabalho, enfim. Então, ela entrou, teve um concurso para ela entrar no Ministério Público. Isso foi, ela prestou o concurso. Na época teve uma seleção pública, né, para ingresso no Ministério Público, e ela passou e adentrou já ao órgão, né? E eu acho que dentre as opções que ela pensava, ela já se identificou bastante, né? E acabou fazendo carreira no próprio Ministério Público. É tanto que eu acho que ela gostava tanto que acabou influenciando bastante os irmãos nesse sentido também, para, né, tê-los, né, e ela chegou a citar uma coisa engraçada, porque aí você pensa, Ministério, em Cascavel, ela às vezes dizia que ia para a praça ou para os bancos da igreja para atender as pessoas, porque não tinha uma sede, né? Então, assim, às vezes a ideia de assistencialismo até nisso, né? Eu acho que ela se identificou. Tem mais histórias que ela contava nesse período de trabalhar nas comarcas? Que ela ia acabar, né? Pode contar pra gente? E muitas vezes ela trabalhava em comarcas, por exemplo, em Cascavel, na época, Cascavel Beberibe pertencia ao município de Cascavel. E o deslocamento dela era feito a cavalo. Imagina você se deslocar durante muitas vezes, todas as vezes, a cavalo de um lugar para o outro que é distante, assim, não é? Né? Era tudo muito precário. Mas ela gostava muito do ofício e para ela isso não era nenhum problema. Era cansativo, lógico, era acho que bastante exaustivo. Mas não era exatamente um problema, ela não narrava isso como um problema. Ela se dizia muito cansada ao final dos dias, né? Muito cansada, mas acho que as experiências que ela teve eram tão boas e assim, ela conhecia tantas pessoas que ela chegou a ter muitos afiliados por conta do ofício, né? As pessoas que ela ia conhecendo, os assistidos, enfim, as partes, acabavam criando uma relação de afetividade com ela e diziam, doutora, a senhora quer ser madrinha do meu filho? Aconteceu muitas vezes. Ela tinha, né? Ainda tem, porque ele não existe, um caderno de afiliados. E em cada página diz lá o afiliado, o pai, a mãe, filiação. O pai, a mãe e a comarca em que ele era nascido, onde ele era nascido, exatamente para que aquilo trouxesse a ela a memória daquela criança, né? Dá vontade de assistir toda, né? Mas não dá tempo. Em breve a gente vai divulgar no site também, essa é a ideia. Mas assim, a gente selecionou esses trechinhos porque também dizem muito do que a gente mapeou, né? Primeiro essa inversão do que a gente pensou de cara na nossa lógica, mentalidade construída a partir do patriarcal, né? Que ela tinha sido levada pelos irmãos. Na verdade, ela é a filha mais velha, e aí depois dela vem algumas mulheres, e aí os homens eram os filhos mais novos. E aí você dá para ver que tipo o pai tinha essa preocupação de formar os filhos, e ela virou meio que esse grande investimento que ele fez, que era muito difícil pensar num pai investir tanto na educação da filha. E aí várias outras questões, né, foram se levantando ao longo do percurso. Na fala dela, ela diz assim, que ela entrou no direito por orientação do pai, porque o desejo dela era entrar na odontologia. Mas aí o pai vinha de uma família pobre e dizia que ela não podia, porque não ia ter como ter um consultório. Então, para ela ter uma carreira,
era viável que fosse pelo serviço público. E é isso que ela faz, né? Vai para o direito. A sobrinha fala num concurso, na verdade não era assim, o que a gente sabe hoje, né? Podem até ser que depois a gente Tinha uma descubra. seleção, algum tipo de Mas seleção. assim, o primeiro concurso público foi em 1951, o primeiro concurso público para o Ministério Público, né? Então, assim, é outra coisa da crítica da fonte, ela vai falar desse tempo da realidade, assim. Hoje a gente tem praticamente, é quase o mesmo número de comarca, as comarcas quase coincidem com o número de municípios. Mas antes não, tipo, era uma comarca, ela atendia uma área gigantesca. E aí essa mulher lá, carregando esses processos debaixo do braço, os processos que eram manuscritos ou datilografados, né? Então cada um com a sua maquininha, andando de cavalo. E é tudo um cenário muito inusitado para você imaginar uma mulher fazendo, né? Essa veia dela de educadora é algo que aparece em vários lugares e que nos jornais a gente encontrou uma pista para entender um pouquinho de onde é que isso vem. Mas ela tem demais, assim, ela ajudou as pessoas a estudar. Quando ela veio para Fortaleza, a casa dela atendia as crianças dos interiores, crianças jovens, né? Que queria vir para estudar, ou eram os meninos danados que estavam dando trabalho, o povo dizia assim, manda lá para a Lucrécia. E ela dava um jeito, a gente escutou. A gente, inclusive, tem a proposta de entrevistar uma dessas afilhadas, né? Que foi filha de alguém que trabalhava na casa dela e que veio dessa forma. E uma coisa muito interessante que o Alisson quem descobriu, quer falar da biblioteca? Ela chegou a fundar, na década de 40, uma biblioteca em Cascavel com quase 1000 títulos. Então, assim, é uma coisa muito... Porque hoje pensar 1000 títulos não é nada, né? Mas na década de 40, você imaginar que ela conseguiu fazer isso com apoio de outra pessoa que trabalhava no IBGE, é algo realmente muito grandioso e que mostra muito essa dedicação e esse acreditar no poder da educação. E aí tem várias outras coisas só desse trechinho que inclusive antecipe muito a cara que o Ministério Público tem hoje, dela ter esse espírito de conciliação, de ir lá conversar com as pessoas, né? Imagina que assim, a ação nessa época estava muito restrita ao tribunal do júri, mas ela ia lá, conversava, tentava conciliar. Então, assim, já tinha uma perspectiva de Ministério Público da ação dela que era muito inovadora para a época. E aí, assim, nos jornais, que foi outro... Eu estou tentando falar bem rápido para a gente ter pelo menos um tempinho para conversar depois. Mostra qual? Tem esse da Lucrécia, Liceu. o segundo. O do Liceu é só uma lista dos formandos, né? Na época dela, ela já foi... Ela fala do Parsifal Barroso como um grande amigo, e de fato ele foi um amigo de infância, porque ele estudou com ela no liceu. Né? Ele entrou no liceu com 12 anos. Não. Entrou no liceu com ela, fizeram a faculdade de Direito juntos. Depois ele ia na casa dela tomar cafezinho até praticamente, né, a morte deles, assim. Então foram amigos realmente de uma vida inteira. A sobrinha dela fala também na entrevista que ela advogou, mas que ela fazia muitas peças. E aí ela traz na fala uma coisa que é assim, ela gostava da escrita, então ela preparava, mas as pessoas nem sabiam que ela era advogada. E aí a nossa leitura é assim, será que era um processo só porque ela gostava da escrita mais do que ir lá à frente? Ou se era porque ela usava, pegava projeto com os homens, os amigos, e eles estavam à frente do processo? Porque quem é que ia contratar uma advogada mulher? Né? Então, na década de 30. Mas a gente, inclusive, achou jornais dela oferecendo os serviços dela como advogada privada. Então, assim, de fato, ela atuou não só na carreira pública, o que já era um grande feito, porque, como eu disse, algumas mulheres, décadas depois, tiveram que acionar a justiça para poder assumir os concursos. Ela conseguiu entrar. E também fez a advocacia privada, né? Sozinha, no jornal era só o nome dela, mas possivelmente pegando casos dos amigos advogados, né? Esse jornal é o Legionário. Vocês já conhecem esse jornal?
Pois diz, Laura. Nossa estagiária afiada. Não, então, esse jornal tá ligado à Legião Cearense do Trabalho, né? E aí aparece uma fala que é muito interessante, que eles vão parabenizar pela formatura dela, mas vão citar também o pai dela, que é o Edgar Pinho, que para a gente sempre foi uma figura muito inquietante, porque a gente sempre se perguntava assim, por que que esse pai tinha alguma coisa diferente desse pai que investiu nessa mulher, né? E aí a gente vai encontrar essa referência de que ele foi do Centro Artístico Cearense, de que ele foi tipógrafo, né, de que ele participou desse movimento e desse ambiente que tinha do movimento operário naquela época, né, super ligado ao pessoal dos jornais, dos periódicos, né? Então a gente começa a entender também a partir disso. E aí uma coisa que é muito forte no Centro Artístico Cearense, no movimento da imprensa dessa época, é a crença na educação como meio de superação dos desafios, né, dos conflitos sociais, mas também como dessa forma de ascensão. E foi exatamente o que essa família viveu. Porque eu lembro que quando a gente olhava para a foto da Lucrécia lá na parede, a gente olhava para ela e não via uma mulher branca. Não via o nome dela nas famílias tradicionais, que eram as famílias que acessavam o liceu e que acessavam principalmente depois a faculdade de Direito. É uma família de Sobral e que também não está entre as famílias nobres de Sobral. Então a gente sempre se perguntava assim, como é que ela sendo mulher... E aí depois a gente acha uns documentos pessoais, mas a gente acha um outro jornal que inclusive faz essa menção, né, em um dado momento vai elogiar o pai e dizer que ele tem qualidades raras para um homem de cor. Então assim, eles não eram brancos e não eram vistos como brancos, não eram uma família de elite e era uma mulher. Né? Então assim, é tudo fora de lugar, né, desse lugar pré-estabelecido. E aí a gente foi perseguindo esse Edgar. E uma das hipóteses que a gente levanta, e é só hipótese mesmo, porque a gente não tem esse aprofundamento da pesquisa, é que meio que a Lucrécia teve investimento coletivo no nome dela e na construção dela como advogada. Porque, assim, é muito recorrente a presença dela sempre elogiando no aniversário, em jornais diferentes, né? No Povo, porque ele foi tipógrafo do Povo, mas ele também foi correspondente da Ordem, que é de Sobral. Ele também aparece no Legionário e sempre assim, a prodigiosa, a inteligentíssima, a super competente, assim, são sempre muitos elogios a ela, né? Então, nessa matéria, na outra, né, também, não precisa nem voltar não, na outra matéria eles inclusive falam que ela é uma advogada que colabora com o Centro Artístico e com a Legião. Então, assim, talvez, né, tenha tido esse esforço coletivo que, inclusive, faça a gente entender como é que ela conseguiu, né, acessar esse espaço de poder. E aí, assim, a outra matéria é essa, que é da Edgar Pinho, a matéria que a gente mais gostou, né? E é uma matéria que fala da morte dele. Depois que ele morre, um amigo vai lá e edita esse jornal, né, que é o Carlos Rocha, que foi editor do Povo e que trabalhou com ele por muito tempo, escreve essa matéria, que é uma matéria que fala da vida dele, do menino que começou a trabalhar nas oficinas ainda adolescente, acho que eles citam 12, 14 anos, e que era um tipógrafo super hábil, que era um leitor voraz, né, que estudava e que lia, que era quase um jornalista, que era amigo dele, porque ele se abriu a ter amizade, apesar do preconceito de cor. Então, novamente, fala da cor dele, né? E aí, assim, é um jornal que vai falar também da penúria da família, porque, inclusive, ele narra que, após a morte dele, assim, recebeu um bilhetinho pedindo ajuda para pagar o serviço médico. E aí, na matéria, tem uma coisa que é muito, muito triste, né? Que ele diz assim, a vida é ruim, mas eu preciso viver em prol dos meus 8 filhos. Né? Então, assim, provavelmente ele já vinha convivendo com alguma doença, né? E já vinha debilitando, inclusive ele fala do quanto vinha atrapalhando o trabalho dele,
mas ele precisava continuar ali de pé para manter os filhos. Ele morre um pouquinho depois da formatura da Lucrécia. E aí a Lucrécia vira a matriarca. E aí é um lance que ela carrega a família para todos esses interiores, né? Tem aqui. Ela carrega a família para esses interiores, né? Todos os irmãos e tudo vão com ela também participar e tudo dessa ida dela. Ela vai para Icó primeiramente, né? No nosso registro, mas ela passa boa parte do tempo dela como promotora de justiça, ela passa em Cascavel, né? Então, assim, a família dela se constrói em Cascavel ao redor dela. Então, Inclusive, os casamentos dos irmãos se fizeram em em Cascavel. Cascavel. E é uma mulher jovem, né? Eu acho que ela termina com 24. A graduação. Na graduação, a graduação ela termina com 24 anos. Com 25 ela entra no MP. Com 26 ela é responsável pela família, né? Com a morte do pai 2 anos depois. Então, assim, a mulher que imediatamente, quando entra no mercado profissional, ela já assume uma responsabilidade enorme, que é de sustento da família, né? E aí, toda essa relação e tudo no interior, com a atividade de promotores, a forma como ela vai atuar no interior, né? Como a sobrinha Neta falou, e como a gente vai ver, viu na pesquisa, né? Com a construção da biblioteca, com o incentivo que ela dava e tudo para o jovem, né? Outra coisa que... Na última pasta tem a do diário. Vou mostrar a última fonte, porque senão a gente fica só falando. Mas assim, depois da entrevista, a gente recebeu vários presentes, né? Inclusive de coisas que ficaram lá na exposição, como roupa dela. E aí muito bonita, assim, porque uma das roupas que ela mais gostava é uma renda de bilro, que é muito essa coisa, assim, de quem viveu na praia, né? Então, assim, eles trazem uma roupa dela, que é uma roupa, assim, super guardada no saco, porque ela quase chorou abrindo, né? E lembrava muito. E foi a roupa que ela mandou fazer justamente para a formatura de um dos afilhados, né? Então, assim, tudo muito cheio de significado. A sobrinha tirou o anel do dedo lá, quase chorando, e deu para a gente tremendo com medo de, ai, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa. Mas, enfim, são essas coisas que estão dentro da exposição. Mas uma das coisas que a gente recebeu foi esse caderninho dela, né? Que ela gostava muito de escrever, e um dos cadernos era esse, que é um caderno que, assim, a gente nem entendeu ainda bem o suficiente, né? É uma fonte em primeira mão mesmo, assim, porque a gente fez essa entrevista, assim, já às vésperas da montagem da exposição. Foi. Então, assim, foi tudo muito rápido e a gente sequer teve tempo de fazer essa leitura mais acurada desse material. É um material que tem, por exemplo, recortes de jornais, tem textos que têm um caráter mais de diário, né, mais confidente, mas tem também algumas cartas que a gente acha que ela escrevia para outras pessoas. Então, assim, é um documento que a gente ainda precisa realmente analisar e ver com mais cuidado. Na exposição, a gente selecionou um trecho que é uma carta a Auri Moura, que foi também outra pioneira do direito, mas que foi para o Poder Judiciário, né? Virou desembargadora, e assim, uma mulher que teve uma vida também cultural, ali foi contemporânea, né? Elas foram contemporâneas, mas trilharam caminhos diversos. Mas, por exemplo, ela escreve esse texto falando de um texto que a Auri publicou no jornal, e aí ela vai falar do que ela percebe sobre justiça, né? E aí essa visão muito humanista, que ela diz assim, a gente tem que visitar os presos para resgatá-los, né? Para fazer com que eles voltem à sociedade, porque a justiça não é a justiça que castiga, mas a justiça que reintegra. Então também tem uma visão muito bonita, assim, do que ela acreditava por justiça. Em 45. Em 46, é muito... Assim, um debate que a gente até hoje tem dificuldade de fazer. Que a gente, inclusive, retrocedeu. Retrocedeu bastante, e assim, e o pessoal e duas mulheres dentro do âmbito da justiça estavam dialogando e falando exatamente sobre isso. Eu me arrepio todinha. Mas aí eu trouxe esse trecho, né, que foi um texto que ela escreve em memória, né, do Valdemar Falcão. Vocês lembram desse nome? Né, assim, o Valdemar Falcão, que é uma figura que vai ter
um papel super importante nesse período, né, do Estado Novo, da Era Vargas, e que vai estar lá, assim, atuando nessa formatação das leis trabalhistas, vai ser ministro do Trabalho, da Indústria e do Comércio do Vargas, e aí ela escreve esse texto, que também é um texto muito bonito, assim, ela faz essa homenagem, e tem uma parte na outra página, do fim. Deixa eu botar aqui. Tu consegue ler, Lucas? Porque daqui eu não enxergo Aqui. nada. Essa parte aqui. Os dois últimos parágrafos, não a solidão. Não há solidão no túmulo quando o espírito da pátria nela a acaricia. Um cadáver não há... Que? Claro, não sei. Clareiras na Clareiras na história para aqueles que dedicaram a vida interna ao serviço do seu país. Justo é, pois, que ao recebermos os restos mortais e ao lhe alguma coisa, cerrarmos o túmulo, se abre a história para saudarmos nas ações do grande brasileiro o valor da sua fé, da sua preciosidade da sua fé e o mérito da nossa civilização. Essa carta assim que ela escreve e que diz muito da época, né? E diz muito dessa construção que está ali próximo dela, né? Assim, da relação com a lei eleitoral católica, com esse movimento católico, né? Assim, dentro dos documentos a gente consegue ir encontrando vários links para entender como é que esse pensamento dialoga com aquela época. E aí também ela traz essa coisa, né, do herói da pátria, da luta. Tem vários textos dela que fala sobre isso e sobre essa percepção do lugar na história, né? Então é um documento assim muito bonito, é um caderno que a gente ainda quer fazer várias coisas com ele. Demais. Mas que, enfim, acho que a gente falou muito. E aí vamos abrir. Mas, E a gente viu aqui a próxima esse caderninho assim, é realmente assim, uma preciosidade. A gente, como a Lígia falou, não teve tempo de analisar ele muito a fundo, né? Mas assim, ela faz um recorte do ano de 45, 46, se não me engano, né? 46. E aí é uma série de informações, né? É corte de jornal, é oração, é carta, é muita informação para um mundo de gente. É Henriqueta, é Auri, é Valdemar Falcão, quem mais? Ela fala sobre a eleição do general Onofre, fala sobre a lei eleitoral católica, ela fala de muita coisa. E recorte de jornal, muitos. Não daqui, de Fortaleza, né? Recorte de jornal do Rio de Janeiro. Então ela tinha acesso, de alguma forma, ela conseguia ter acesso a todos esses jornais aqui e conseguia fazer esse recorte para botar lá nesse caderno dela. No caso dessa carta à Henriqueta, né, é uma carta, acho que... No caso dessa carta para a Henriqueta Galeno, é dando saudações para a Casa Juvenal Galeno, no caso, né? Não sei se seria acho que um período que a economia da casa, né, a estrutura da casa estava meio defasada, e ela dá uma boa sorte, né, que se recupere, que volte a fazer as atividades normais que aconteciam na Casa Juvenal Galeno, né, na época, no caso. É isso. Estamos abertos para perguntas.